A graça que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao seu seguidor Daniel Silveira, interrompendo a punição do Supremo Tribunal Federal quase unânime, é uma afronta e é também mais uma tentativa de golpe num feriado nacional. Este é o principal tema dessa nossa conversa de segunda a sexta. Hoje, sexta-feira, 22 de abril, era um dia para ser feriado, né? Porque é mais um aniversário da chegada das caravelas portuguesas sob o comando de Pedro Álvares Cabral à praia de Porto Seguro, no litoral da Bahia, no sul da Bahia. E é um dia que, neste momento, ele está sendo resguardado do trabalho, porque tem muita gente que está enforcando por causa do feriado que houve em homenagem a Tiradentes na quinta-feira, 21 de abril. Além desse tema, não há muito o que tratar, a não ser lamentar muito a morte da menina Raquel Antunes, de 11 anos, imprensada por um carro alegórico de uma escola de samba, em cima da hora, no Sambódromo do Rio de Janeiro, né, na Marquês de Sapucaí. Pois bem, meus amigos, venho aqui agradecer com muita alegria e muito amor no coração aqueles que continuam me prestigiando, que me dão força e que me mantêm aqui fazendo o meu trabalho diário, que é um trabalho que não é imparcial. Estou lembrando, tem muita gente que gosta também de lembrar isso nos comentários. Não sou imparcial, não. Eu sou do lado do cidadão, contra o Estado e contra, sobretudo, essas tentativas autoritárias dos chefões políticos de tomar o poder absoluto num regime que não seja absolutamente democrático, né? Que é o que está acontecendo agora, né? Eu quero lembrar que a última tentativa frustrada de golpe de Estado do presidente Jair Bolsonaro, capitão do Exército Reformado, aconteceu exatamente no feriado máximo da pátria, o Dia da Independência, 7 de setembro, que não é à toa, é comemorado com desfiles militares. O Tiradentes também era militar, né? O Tiradentes era um alferes, mas foi um herói republicano. O Tiradentes era absolutamente desconhecido durante o Império, mas a República resgatou a sua memória e ele passou a ser considerado o protomártir da independência, porque ele foi sacrificado na rebelião contra a coroa portuguesa por causa do quinto, né? O quinto era brincadeira de guri comparado com os 40 e tantos por cento de imposto que nós temos hoje, né? Mas hoje nós temos que tratar de uma nova tentativa de golpear as instituições democráticas. Não tanto pelo personagem. O Daniel Silveira é um Zé Ninguém, é um cara que se elegeu deputado federal com uma votação conseguida através de sua fidelidade aos ideais fascistoides da turma que ocupou o poder no Brasil com a vitória de Bolsonaro na eleição de 2018, né? Mas sim da forma como o seu chefe, o seu líder, o seu guia espiritual e cívico está tentando se aproveitar do acontecimento. Tudo começa com a marcação indevida do julgamento a respeito das suas agressões verbais e ameaças ao relator no Supremo Tribunal Federal do processo do inquérito, né, que julga, que investiga, né, e julga as suas atuações contra as instituições democráticas e as suas ameaças aos membros dos poderes da República, principalmente do Supremo e, em especial, o Alexandre Moraes, né? Alexandre de Moraes, o que é o relator do caso, que ele chamou de cabeça de ovo, de marginal, etc., né? A atitude do Supremo Tribunal Federal foi, a meu ver, eu posso estar enganado, não sou aqui o dono da verdade, mas foi bastante favorável ao Bolsonaro, porque o Supremo, ao criar uma dosimetria absurda da pena, condenando um vândalo e um agressor, um ameaçador, nem agressor, porque ele não agrediu ninguém, ele ameaçou, né?
com uma pena de 8 anos e 9 meses, que tem que começar sendo cumprida na cadeia, deu ao Bolsonaro a oportunidade de ter uma bandeira, de ter um líder em sua campanha que estava meio que se engrenando para enfrentar o Lula, que é o favorito nas pesquisas por enquanto. No dia seguinte, né, ou seja, no dia 21 de abril, dia do mártir, né, do protomártir da independência, do herói da liberdade, Joaquim José da Silva Xavier, o Bolsonaro, durante aquela sua live das quintas-feiras à tarde, então resolve soltar essa agressão mais direta do ponto de vista institucional ao Supremo, porque o Daniel Silveira foi condenado por 10-1, digamos, porque o André Mendonça, que está sendo muito criticado pelos Bolsonaro, ele não votou pelos 9 anos e 8 meses, votou por uma pena de 2 anos que seria cumprida em prisão, em regime aberto, né? Mas votou a favor da condenação e reconhecendo os crimes. Crimes que também foram reconhecidos pelo único que foi fiel ao bolsonarismo e votou a favor de Daniel Silveira, que foi o Lacácio Nunes Marques, né? O primeiro que vota e abriu a primeira dissidência ao relatório do Alexandre de Moraes, né? Mas, a partir, segundo Andréa Sadi em seu blog, de reações militares à divulgação pela Miriam Leitão da conquista do historiador Carlos Fico de áudios de ex-ministros do Superior Tribunal Militar, dando a prova definitiva de que houve tortura do regime militar no Brasil, depois dessa reação que os militares ficaram indignados, o presidente do Superior Tribunal Militar chegou inclusive a dizer que a divulgação não criou nenhum problema para a Páscoa dele nem a dos seus comandados, né? O comandante, que foi premiado pelo Ricardo Couto, nosso colega, num texto no UOL, com um português deplorável, um português deprimente, né? É incrível que ele tenha passado na Academia de Agulhas Negras, e mostra o nível baixo da educação militar no Brasil, o cara chegar ao nível do general escrevendo um português daquele nível, né? Mas o comandante deu, digamos, a senha para que o Bolsonaro tomasse essa atitude. A Bela Megali, no jornal o Globo, está fazendo uma advertência também para digamos assim, a insatisfação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com o fato de um ministro do Tribunal de Contas da União, o Jorginho Melo, ter figurado entre os participantes da reunião com o Bolsonaro, aconselhando a adoção da graça. Há uma espécie de consenso de que essa graça beneficia o Daniel Silveira pela metade. Ele não cumpriria pena, o que é uma coisa importante no Brasil. A cadeia é um inferno, como dizia o ministro José Eduardo Cardoso, do governo petista de Dilma, mas manteria a sua inelegibilidade por 8 anos, ou seja, não poderia disputar nas 2 próximas eleições, inclusive a deste ano, né? As penas do crime, do criminal, seriam perdoadas pelo Bolsonaro, num decreto absolutamente absurdo, anticonstitucional, segundo o doutor Walter Maierovitch, que me deu uma entrevista espetacular, que vai para o ar amanhã, sábado, às 3 horas da tarde, no canal José Neumann e Pinto no YouTube. Mas, além de... é uma coisa absolutamente inédita, inusitada na história, mas eu quero dizer que o Bolsonaro está sendo responsável por uma espécie de tiro, digamos, no dedão do pé, porque a atitude do Supremo melhorou a vida do Bolsonaro em termos de imagem na campanha eleitoral, mas a forma como ele reagiu, enfrentando o Supremo, negando um princípio fundamental da Constituição, que a última decisão é sempre do Judiciário, e querendo proteger um seguidor seu, um vassalo seu, como são também o vassalo
Cássio e o André Mendonça mal ou menos, né? O certo é que o Bolsonaro realmente ele voltou, na minha opinião, do ponto de vista da imagem, ele retornou aquele grupinho que se reúne na frente do Palácio da Alvorada, aquela direita espumante, né, que está se manifestando aí. E a história do martírio, né, o martírio, que o Daniel Silveira, eu mesmo digo aqui que ele é um preso político, né, e isso a gente confirmou com o Modesto Carvalhosa e com o Walter Faganiello Maierovitch. Havia ali uma expectativa de que ele poderia conquistar uns votos do centro que ficaram meio sem padrinho com a saída do Sérgio Moro da disputa presidencial. No dia em que o Aécio Neves, do PSDB, o pessoal o Luciano Bivar, do União Brasil, e a Simone Tebet, do MDB, chegaram à conclusão que realmente tem que haver uma frente única contra o Bolsonaro por causa dessa graça. Mas não é desse mexido de cabeças pensantes e mandantes da política brasileira que eu estou falando. Estou falando da reação do eleitor de centro, que agora fica diante da evidência que Bolsonaro está tentando de novo, num feriado nacional, um golpe. Se ele vai ser bem sucedido, eu não sei. O que eu sei é que ele chegou a essa posição de poder dar um golpe graças a erros e a ajuda da cúpula política nacional que ele tanto detrata. Não apenas o Supremo, mas também a Câmara de Deputados. O Arthur Lira mandou para o Supremo um processo pedindo para a Câmara decidir definitivamente se um deputado deve ser cassado ou não, no enfrentamento também da posição do Supremo, né? E também da atitude permissiva, que foi permitir, né? Permissiva, que foi permitir a nomeação do seu Jorginho Melo, seu ex-chefe de gabinete, filho de um outro chefe de gabinete, para o Tribunal de Contas da União, para cuja nomeação foi preciso que o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, Zé Múcio Monteiro, renunciasse, porque era a única vaga disponível para o presidente preencher. Ou seja, Bolsonaro está tendo a faca e o queijo na mão e parece que nesse momento ele está sujando a faca, né? E sem pegar o pedaço do queijo. Mas esse dia é um dia também que eu quero lamentar muito a reação da Liga das Escolas de Samba, de forma muito cruel e desumana, quanto ao apoio à família da menina Raquel Antunes, de 11 anos, que foi imprensada por um carro alegórico do carnaval fora de hora, fora do tempo, na Marquês de Sapucaí, teve a perna amputada e nesta sexta-feira, 22 de abril, morreu. É uma coisa lamentável, uma demonstração da insegurança em que o Brasil vive, até nesses desfiles de escola de samba que deveriam ter não apenas as autoridades principalmente. Cadê a polícia, né? Cadê a delegacia de trânsito, né? O Detran? Cadê a autoridade que tinha que evitar esse tipo de incidente, porque não é um acidente, isso é um incidente? A nossa Marte, a Raquel Antunes, é uma Marte do Brasil do Carnaval fora do tempo. Eu quero aqui também dedicar esse programa à memória dessa criança e da família dela, enlutada com mais essa prova de que o Brasil não liga para os seus cidadãos, principalmente quando são cidadãos desvalidos, que não têm mandato político nem dinheiro no banco. Direto ao assunto, Inter